programa a seguir é uma produção independente. A Rádio Elite não se responsabiliza pelo seu conteúdo, mas acredita que as diferentes opiniões contribuem para uma sociedade mais democrática e igualitária. Ela vem com um sorriso no olhar, trazendo brilho pra iluminar histórias que nos fazem sonhar. Soninha sabe como nos encantar. No rádio a voz dela ecoa, cada frase é melodia que voa, com palavras transforma o dia. Momentos de pura magia, momentos com Soninha no ar. Momentos com Soninha no ar. Olá, muito boa tarde a você, meu querido ouvinte aqui da Rádio Elite, minha Rádio FM. E muito boa tarde também a você, meu querido telespectador e minha querida telespectadora aqui da elitv.com.br. Estamos ao vivo mais uma quarta-feira, hoje dia 3 de setembro de 2025, no mês maravilhoso, o mês da primavera, o mês das flores. Por isso, o nosso estúdio hoje está florido, oferecendo para você a primavera, o agosto que chegou enfeitando, já com aquele calor gostoso aqui em São Paulo, deixando para trás o inverno, as folhas que caíram e renovando cada um de nós. E é por isso que eu quero agradecer a vocês que estão aí nos assistindo e nos presenteando com a sua audiência. Muito obrigada, obrigada a você de todas as cidades aqui de São Paulo que nos acompanham todas as quartas-feiras e também de todos os estados do Brasil que nos presenteiam com a sua grande audiência. Você que está aí no Rio Grande do Norte com aquele calor através da Rádio Paineira, receba o nosso abraço. Você que está na Rádio Marconi FM, através aí do Rio Grande do Sul, e também você que está no Rio de Janeiro, na Master FM, receba o nosso carinho, e agora afiliada também à Rede Metrópole FM do Distrito Federal. Muito obrigada. Hoje fazendo parte Metrópole FM do Distrito Federal. Seja bem-vinda aqui nos nossos momentos na Rede Elite de Comunicações. Participe, fique conosco, e a você também, brasileiro que está longe das nossas fronteiras. Hoje você vai ter um bate-papo, uma surpresa. Você vai saber como está o nosso Brasil, como está internacionalmente aí o mundo. Você que está nos Estados Unidos, você que está em Portugal, na Espanha, na Itália, você brasileiro que trabalha no Emirado Árabe, seja muito bem-vindo. Nós estamos nos abraçando, mesmo distante, mesmo longe das nossas fronteiras, nos abraçando através da Rede Elite de Comunicações. Bom, eu desejo que você fique aqui no nosso podcast Momentos, porque, olha, hoje nós vamos falar sobre tudo que está acontecendo internacionalmente. Eu tenho a honra, o privilégio de receber aqui um grande jornalista. Um jornalista que eu considero um ícone no jornalismo, que ecoa a sua voz no Brasil, ecoa a sua voz internacionalmente, trabalha numa plataforma internacional, que ele vai falar sobre isso, contando tudo sobre os brasileiros, os acontecimentos que acontecem no mundo, e ele é uma referência no jornalismo. E hoje ele veio do seu lugar de descanso, saindo dos Estados Unidos, de Poços de Caldas, aonde ele descansa, em Minas Gerais, para
me privilegiar e privilegiar a você que nos acompanha de todo o Brasil. Estamos aqui com o nosso querido amigo, com o meu querido amigo em especial, Walter Alvarenga, o jornalista que eu amo demais, um ícone no jornalismo. Meu querido, é uma honra. Você sabe que eu estou muito emocionada de te rever, viu? Oi, Sônia Apolônio. Eu que me sinto honrado de estar aqui nesse programa que realmente conquistou as tardes aqui em São Paulo, Brasília, o Brasil, né? Falando de momentos. E você é a pessoa realmente certa para falar sobre isso, porque eu a conheço há tantos anos, tanto tempo, seu trabalho comunitário, humanitário, entendendo pessoas, vivenciando situações que inimagináveis. Você que ouve a Sônia Apolônio, é uma trajetória muito brilhante e eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Parabéns a você, à Rede Elite, ao Cancan, que eu tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente agora há pouco, que eu conheço o trabalho dele já pela televisão, pelo SBT, trabalhou também na Rede TV, enfim, um profissional muito querido e respeitado. E estar aqui com você também é muito bom. Então, acho que é uma somatória de compensações, enfim, um encontro muito, muito abençoado. Eu entendo que a amizade, como a nossa, né? Uma amizade que cresceu durante anos e anos e sempre nos mantivemos amigos, porque, gente, amizade é tudo, tudo, não é? Quando a gente consegue ter um amigo longe e nos abraçarmos, ele veio de longe para participar do meu podcast com essa honra toda, ele cheio de compromisso, viagens, enfim. E participar aqui conosco é uma honra muito grande, querido. É uma amizade que é para toda a vida, fica marcante. E você, que tem um amigo especial, você que está nos assistindo aí, vem, dá um alôzinho aqui, eu quero deixar o telefone para você enviar suas mensagens. O telefone aqui, você fala diretamente conosco através do celular 11 9439-6897, dá um alôzinho, porque hoje o nosso podcast vai falar de migração, vai contar histórias de outros países onde Walter Alvarenga esteve fazendo suas matérias. Vamos falar de amizade, de como ele começou essa maravilhosa carreira. Só um pedacinho antes de começarmos, eu vou perguntar, Walter, o que é amizade para você? Amizade é um caminho que nos coloca diante de pessoas que são necessárias, porque estar aqui, quando eu digo aqui, é nessa existência, tem que ter um propósito. E dentro desse propósito, nós temos que contar com aqueles seres especiais, aquelas pessoas que realmente alinham com o seu pensamento, que na hora mais improvável ela está ali te ajudando, pessoas que não medem esforços para realmente ser grato a tudo aquilo que ele recebeu, como é o caso da nossa amizade. Eu vim sim de Poços de Caldas, muitos compromissos lá, mas eu falei não, um pedido da Sônia Apolônio realmente para mim é algo muito, muito, muito especial. Então a amizade é isso, é a sinceridade, a fidelidade em todos os momentos. Não existem situações que privilegia a ajuda, o apoio, a palavra, nada. É a todo momento. E o amigo é exatamente isso, a amizade. Ela nasce desse compromisso da fidelidade. Acho que é exatamente isso. E eu digo, querido, que a amizade é para ser guardada mesmo, Com certeza. no fundo do coração. O Walter me ensinou uma coisa, como jornalista. Ele falou, Soninha, não é você que tem que gostar da câmera, é a câmera que tem que gostar de você. Exatamente. E eu nunca me esqueci, são vocês
que fazem este programa. Não sou eu que amo vocês, mas são vocês que fazem o nosso programa e conquistam as nossas tardes e fazem com que nós tenhamos essa alegria de estarmos aqui todas as quartas-feiras. Muito obrigada, meu amigo, e a você e a todos, a Canção da América. Amigo é para ser guardado no fundo do coração. Até logo mais. Seu animal de estimação é um membro da família. Quando precisar de cuidados médicos, leve-o a quem cuida com carinho e dedicação. A Clínica Veterinária do Limão é tudo de bom. Avenida Deputado Emílio Carlos, 249, no bairro do Limão. Informações, ligue 3965-8382 ou 3965-8282. Clínica Veterinária do Limão. Estamos apresentando Momentos com Sônia Apolônio. Para você que está chegando agora no nosso podcast Momentos, estamos aqui entrevistando um grande jornalista, referência no jornalismo e um jornalista internacional, nacional, que viaja muito, que fala com muitos brasileiros fora do nosso país e vai falar muito sobre o problema da imigração. Mas eu quero bater um papinho com o Walter sobre como tudo isso começou nessa carreira brilhante internacional dele. Walter, querido, mais uma vez muito obrigada. E a minha pergunta é, o que significa Estação Cidades e Guarulhos na sua vida? Guarulhos é uma cidade que tem assim, ela tem um significado muito importante, porque quando eu cheguei a São Paulo, eu vim para estudar, eu fiz a Faculdade de Comunicação Casper Líbero, eu estava em Guarulhos, eu tive a primeira oportunidade de entrar numa redação, começar a trabalhar com um editor assim extremamente exigente. Eu o agradeço. Na época eu sentia bronca, porque ele achava que ele era uma perseguição, mas não. Era uma pessoa que te mostrava o caminho, se você saísse desse caminho, ele te empurrava, vai, não perde o foco, e o jornalismo tem muito isso. Então eu devo muito a Guarulhos, aqui que começou tudo, aqui que eu fiz muitos programas de televisão, daqui que eu lancei meu livro, Meu Encontro com Drácula. Foi um livro que teve uma repercussão nacional. Na época eu fui chamado para fazer o programa do Jô na Globo. Eles escolheram meu livro porque o Jô, na época, o saudoso Jô, ele estava fazendo um programa gótico. Então ele queria escritores que sobrenaturais, ou seja, que falasse sobre coisas incríveis, enfim, é a literatura que eles falam incrível, enfim. E eu fiz o programa, foi muito interessante. Então Guarulhos, na verdade, foi vamos colocar, um centro que me direcionou para muitos outros centros, dentro da televisão, do rádio, e foi muito importante, continua, né, sendo importante, e essa vértice, né, me apontou o exterior, os Estados Unidos, quando eu comecei a viajar, percorri por 17 países, é uma experiência incrível, conversando com brasileiros, e o Estação Cidade, voltando um pouquinho, retomando a sua pergunta, Estação Cidade foi um jornal que eu lancei nas estações do metrô, porque eu fui editor do Metrô News, que é um jornal que fez muito sucesso, muita força. Ele era distribuído nas estações do metrô, e depois eu lancei o Estação Cidades, estação referente a uma estação do metrô. Foi uma época muito boa, entrevistei pessoas incríveis, até olho para a Sônia,
Sônia Poloni é conhecida como a Hebe Camargo de Guarulhos. E em uma das minhas reportagens por Estação Cidades, eu entrevistei a Hebe. E foi um encontro muito incrível com a Hebe Camargo, porque nós marcamos, se não me falha a memória, o restaurante Leopoldos. Era Sim, sim. muito bem frequentado. E nós marcamos lá, eu errei a entrada e fui pela cozinha Do restaurante. Atravessei a cozinha. hotel, o chefe do lá me hotel, olhava, o hotel que do você está quê? fazendo aqui? Eu falei para ele, estou procurando a Hebe. Ele falou, a Hebe está lá do outro lado. E eu fui, e para minha surpresa, foi uma surpresa dupla, que eu nunca mais esqueço, que estava a Hebe Sim. e a Nair Belo. A Nair Belo As duas também. juntas, mas para mim não foi tanta surpresa, porque antes eu tinha feito uma matéria Sim, na casa da Nair Belo, né? sim. E foi esse um momento muito legal. Então, retomando, então você, Sônia, lembra a Hebe pela beleza, você é uma mulher bonita, Obrigada, simpática, Walter. elegante. Isso não são elogios fúteis. É a realidade de quem vê, Imagina. quem convive com você, não Obrigada. tem como ocultar isso. Então, o Estação Cidades foi um caminho que me abriu no jornalismo impresso. Foi muito bom, uma experiência, sucesso, de foi muito muito sucesso. bacana, uma experiência incrível. Você sabe, Walter, que eu me lembro do Estação Cidades, por quê? Porque hoje nós vivemos em outra, parece que em outra era, né, lógico, mas naquela época não existia internet, não existia como você se comunicar, a não ser através do jornalismo, dos jornais e da reportagem, em rádios e em TVs, fora isso não existia nada. E o teu jornal era muito abrangente, abrangia todo tipo de notícia, política, literatura, e você mandava ver mesmo, né, com sinceridade. Então, gente, era um jornal super polêmico, fez um sucesso enorme em São Paulo todo, não foi só Guarulhos, Ele era não. distribuído nas principais estações de metrô aqui de São Paulo. E depois, o nosso Walter Alvarenga, o voo, né? Voou, ficou muito famoso e resolveu assumir internacionalmente a plataforma mundial e indo para os Estados Unidos, para vários lugares, conquistando o seu caminho, que hoje é brilhante, e ele passou a ser a nossa voz internacional e trazendo sempre, através da plataforma mundial e de lá, da TV Poços de Caldas, a qual eu mando um grande abraço, onde ele atua, quando chega no Brasil, quando está fora do Brasil, e é esse ícone no jornalismo. Walter, de quantos países você viajou? Eu fui para 17 países. Mas tem um que marcou a sua vida, não foi? Olha, os Estados Unidos é o número 1 e depois vem a Índia. Que os Estados Unidos, pela dinâmica, pelos brasileiros, por todo mundo correndo para pegar o seu lugar no futuro, mas o futuro ficou lá para trás, porque as coisas são muito rápidas. O sonho, não é? O sonho. Exatamente. E a Índia me impressionou pela espiritualidade, porque a Índia nos ensina o seguinte, a não se apegar, a não ter apegos e ser feliz. Porque eu vi aquele povo sorrindo, feliz, eu falei, gente, e eu fui em alguns lugares, Sim. extrema pobreza, mas a Índia não é um país pobre, como todo mundo, a Índia, não. A Índia é um país rico, tem uma história fantástica. Eles cultuam vários deuses, tem mais de 200 dialetos dentro do país, mas o inglês prevalece. E se aprende muito, Sônia, porque a gente se apega ao material e a Índia te ensina, leva o seu olhar ao lado espiritual. Aí muita gente está assistindo e fala, mas eu faço minhas orações, eu amo a Deus, tudo bem, mas esse ímpeto da espiritualidade é uma coisa tão forte que quando eu voltei da Índia, eu ia trocar meu carro, não vou trocar mais meu carro,
eu ia fazer não sei o que, eu falei, não precisa. A simplicidade. Eu quero ser feliz, eu quero, sabe, viver bem. Então é um povo que te ensina muito isso, porque o que eu achei fantástico na Índia é que eles estão sempre sorrindo. E um povo bonito, Sônia. É mesmo. Povo lindo, tanto as indianas quanto os indianos. Povo muito bonito, muito amigo, muito tratável. E como eles recebem os brasileiros? Não tem tanta gente trabalhando, assim, migrando como brasileiro, assim, Sim. vivendo. Mas eles recebem muito bem as pessoas que vão ao país. Mas só que eu fiquei surpreso por uma coisa. Para ir para a Índia você precisa ter visto. E aí eu soube depois, um amigo muito experiente, Sim. ele me disse, Walter, eles são muito, assim, muito rigorosos para dar vistos para jornalista. Porque o jornalista, ele é crítico, ele tem um olhar crítico, e a Índia não quer isso. Sim. Não que ela queira esconder uma realidade, não. Na Índia são formados os maiores oncologistas do mundo. É Você mesmo, vai nos Walter. Estados Unidos, nos hospitais americanos, os principais oncologistas são indianos. Que maravilha. A tecnologia da Índia hoje é de ponta, tanto é que os Estados Unidos buscam aqueles indianos de mentes privilegiadas na tecnologia para trabalhar no país. Então eles bancam faculdade, eles dão todo o aparato Sim. importando essa tecnologia que o Brasil precisa, que os Estados Unidos precisa. Então a Índia são dois lados, duas medidas, dois pesos, porque existe a pobreza extrema, mas existe o fator da tecnologia, da medicina, é muita prosperidade, muita história, porque é uma história a céu aberto, você dá 2 passos, você vê um palácio onde morou Marajá, que tinha 200 concubinas, 200, e ele ostentava todas elas, e você vê camas com lençóis de ouro, É mesmo. cadeiras com apoiadores em ouro puro, quer dizer, ouro maciço. Quer dizer, a Índia é uma coisa tão extraordinária que as pessoas chegam, elas se impressionam exatamente por esse poderio na área da história e também toda essa situação de tecnologia, e eles fazem questão, respondendo a sua pergunta, de tratar muito bem o brasileiro é muito bem recebido na Índia. Que beleza, não. Você sabe que eu assisto alguns filmes da Agora, Índia. antes- Eu falo assim, eu preciso ir para a Índia porque aqueles tecidos, gente, aqueles bordados, São lindos. e é tudo com fio de ouro, fio Isso. brilhante, fio. Como é feito aquilo, Walter? Que Agora, coisa linda. agora, Sônia, eu tenho, lindo. eu tenho uma surpresa para você. Me Aqui no conta, seu programa, ao vivo. me conta. Quando eu estava na Índia, eu Sim. fui num local, Sim. numa cidade que é conhecida como a Cidade Dourada da Índia. Cidade muito- Dourada da Índia. Muito linda essa Olha cidade. só. E tinha, assim, muitos Tudo dourado, vendedores. tudo dourado. E eu vi uma senhora muito simpática vendendo, porque lá as mulheres usam muito os lenços. Rosa, eu falei, a Sônia gosta do rosa. Ah, não acredito. E eu trouxe da Índia para você, te entregando no programa ao vivo. Coisa mais Olha. linda! Gente, olha! Eu nem embrulhei, porque senão ia demorar. Então, Que lindo, olha! Gente, com todo dourado, rosa e dourado. Tá vendo? Japinha, olha isso! Obrigada, Walter. Agora você, sinceramente, agora você me emocionou demais, viu? então Coisa mais linda. esse é da Cidade Dourada da Índia, uma cidade muito linda. Não sei se dá para ver, mas é todo dourado também. Olha, com fios dourados,
da Índia. Walter, que surpresa. E rosa, e né? nós, Que a e nós Sônia dois, ama e rosa. nós dois de preto hoje, coincidência, não é? Então. E eu acho que vai precisar colocar assim um rosinha em mim, não vai? Aí. Não é? Olha aí, ó. Primavera! Exatamente. Puxa, mas Vindo de lá da Índia, olha, gente. exatamente assim que Não elas sei colocam. se fica, é assim que elas colocam. Isso. Walter, agora eu nem preciso mais ir para a Índia, olha aí, ó. Olha só, gente, que presente maravilhoso. Agora eu estou um luxo. Eu estou um luxo. Então, direto da Oh, cidade meu dourada na amigo, Índia, que coisa mais para o linda. programa Momentos, para a Sônia Muito Poloni. obrigada, que lindo você. E acima de tudo, mais do que tudo isso, é você olhar e falar, vou levar para a Sônia Poloni, a Soninha, minha amiga, porque eu amo o Walter de tantos anos, né? Nós somos tão amigos e quando eu quero uma notícia ele me manda e aquele abraço ficou difícil, né? Porque não parece mais, a gente vai ficando distante depois de um pouquinho de fama. E você virou muito famoso. Não, famoso. Ah, Não, eu eu sou uma lembro. pessoa que trabalha bastante. Acho que Eu esse me que lembro, é. eu já fui no teu programa, é maravilhoso, gente, mundo afora. E o que significa mundo afora quando você deu esse nome ao teu programa, querido? Porque você assim, imagina que o mundo seja uma dimensão muito incrível. Tem pessoas que falam, nossa, mas você vai para os Estados Unidos, é tão distante. E você vê que o mundo, que as coisas são muito próximas. Então, quando você vai mundo afora, você vai descobrindo a cultura, descobrindo tanta coisa. Então, o mundo afora é um abre fronteiras, né? Aquela dimensão que não tem, como se diz, não tem pátria. Porque você pode chegar a todos os lugares, pode conhecer todas essas culturas, aprender com todas elas e saber que em qualquer lugar do mundo tem gente. Tem gente que se emociona, tem gente que chora, tem gente que corre para pegar seu lugar no futuro. Tem pessoas que, nesse exato momento, estão pensando para onde eu vou, o que eu faço. Então isso demonstra a dinâmica que é o mundo. Então ele é um processo tão intenso, tão fantástico, que realmente não tem como você, sabe, imaginar fronteiras, não tem. Mundo afora, ou seja, uma abertura total. E quando você está no programa Mundo Afora, e como jornalista, você fala com o mundo todo, porque eu sei que o mundo todo está entrando em contato com você ao vivo, não é? Fazendo perguntas, os brasileiros também fazendo pergunta, contando, mandando abraços para nós brasileiros, como nós aqui, aguardando os áudios, eu sei, e eu quero mandar um grande beijo para minha irmã, Célia, a você, Fátima, querida, que estão em Portugal passeando e aproveitando também a família, revendo a família lá, a Cândida também. Um beijo para vocês todos aí de Portugal que estão nos acompanhando e nos assistindo aí dessa terra tão maravilhosa. E o mundo, você falou algo muito importante, Walter, não existe fronteiras, não é? Não. Não existe, porque quantos brasileiros são recebidos, quantos brasileiros não, quantos estrangeiros são recebidos aqui no Brasil e amam o Brasil, amam estar aqui conosco, né? Porque o brasileiro, eu acho que ele é diferenciado em qualquer outro país. Sônia, tem um episódio que eu não esqueço. Eu estava no Oriente Médio. Sim. E eu queria entrar na faixa no lado palestino. Sim. Então, aí me aconselharam a não ir, porque é muito difícil chegar lá, aquela coisa toda de cultura. Eu falei, mas eu preciso ir lá. E aí, estava eu, o cinegrafista, aí a gente contratou um motorista árabe, e ele podia passar, porque pessoas de Israel, que eles não deixavam. E aí, quando nós chegamos
ali na fronteira, Sim. tinha uns 30 caras armados de fuzil. Eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo? Eles apontaram para o carro. Aí o motorista que falou o árabe muito bem, ele falou, não, tal, ele gesticulando, ele falava Brasil, Brasil. Quando eles ouviram a palavra Brasil, imediatamente eles abaixaram as armas. Brasil, Brasil, vieram, começaram a falar do Brasil, Brasil. Por quê? Porque o Brasil foi um dos únicos países que votou nas Nações Unidas em reconhecimento do Estado da Palestina. Então eles têm um carinho muito grande pelo Brasil. Então, o que você disse, brasileiro é bem recebido em qualquer lugar do mundo. Aí nós passamos. Eles abriram, fui lá, voltei. É muito gostoso saber que o brasileiro é bem recebido. Eu já viajei para muitos países e sempre eles apontam para a gente, eles gostam do brasileiro. Nós somos muito alegres, né? Diferente, nós somos alegres, dá para ver que é brasileiro. Por quê? Porque o brasileiro sorri muito, brinca muito, e eles falam, né, do nosso futebol. Futebol, Pelé, Neymar, eles conhecem. Então, quando nós chegamos, é uma referência grande do Brasil ao futebol. Inclusive, Sônia, tem até uma passagem que me foge agora o nome dele, Cabrini, lembrei. Sim. O Cabrini, ele estava também no Oriente Médio, ele foi pego por uma das organizações mais perigosas dali. Sim, e eles falaram que ia matar, eles falaram que iam matar. A ordem era matar. Quando ele falou Brasil, Neymar, ele falou, você conhece o Neymar? Isso ele conta. Que lindo. E aí ele foi libertado, porque ele era brasileiro, e conhecia o Neymar. Através do Neymar. Neymar nós salvou muito, a vida muito conhecidos do Roberto Cabrini. Internacionalmente, né? Um grande jornalista, Roberto Cabrini também. Agora, Walter, você, em algum momento, você teve medo de fazer essas coberturas que você faz, jornalística? Dá medo, Sônia, dá medo porque tem situações que são difíceis, né? Então você tem que ter assim tem que estar muito concentrado. É uma situação que você, por exemplo, eu estava na Itália, eu estava numa cidade chamada, uma cidade próximo a Milão, Forlì. Forlì é onde o ditador Mussolini, ele punha as pessoas de ponta cabeça e deixava numa praça para morrer, que eram contra o regime de Mussolini. E eu estava nessa praça gravando. E eu vi que numa banca, tinha uma banca de revista, um senhor pegou o telefone. Eu estava com um cinegrafista, o Sérgio, eu falei, ele está chamando a polícia. Você achou que estivesse chamando? Não, eu falei para o Sérgio, ele está chamando a polícia. 2 minutos chegaram duas policiais. Chegaram e pediram a identificação, só que no dia anterior, nessa mesma cidade de Forlì, ela fica próxima a Milão, eu tinha entrevistado o pároco da cidade. Por que eu fui entrevistado? Porque a igreja dele tinha uma torre fantástica e nós subimos até o topo e ele foi com a gente. Eu estava preocupado porque ele era um senhor de idade e você tinha que ir caminhando. Ele, não, vamos. E no momento que as policiais chegaram e pediram a documentação, não que eu tivesse medo, mas é uma coisa de apreensão. E aí o que acontece? Nesse mesmo momento, quem aparece? O padre, o Dom Franco. Walter, meu amigo. Ele vinha atravessando a praça. Olha, isso foi de Deus. As policiais pararam, ficaram olhando Deus assim. Bom, hein? Ele falou, grande, é a porta de Brasília. E as policiais ficaram atônitas, né? Ficaram paradas. Aí ela perguntou, o senhor conhece? Sim, ele esteve ontem na igreja. Ela devolveu o documento, falou,
Ok, pode continuar. Continua. Aí dei um abraço no Dom Franco, aí eu vi onde estava a banca de revista. Eu falei para o cinegrafista, vamos fazer lá em frente. Virem de frente para a banca. Porque eles acham que ficou incomodado, né? Aí nós fomos lá, ele simplesmente entrou e ficou quieto. Em muitos países é até proibido, né? O jornalista chegar filmando, não pode. Tudo tem que ter em tudo tem que ter autorização, não é, Walter, ou não? É isso, não, realmente tem que autorizar. Por exemplo, em Jerusalém. Eu queria filmar lá o Muro das Lamentações, Sim. mas nós tivemos que ter uma autorização. Então você vai ter um local que eles dão uma autorização, você pega. Quando a gente estava na Suíça, Sim. eu queria ter um local lá em Berna, onde fica a casa do Einstein, do famoso Albert Einstein. Eu queria ir lá. E lá você pode entrar, se transformar um museu. Ali onde ele ficava, ele escrevia as fórmulas, ele morava. É um apartamento pequeno, ele morava com a esposa. Só que você tem que ter autorização. Sim. Então nós batalhamos, corremos, conseguimos. Fomos lá, filmamos. Então, tem locais que precisam, tem outros que não. Mas Estados Unidos, por exemplo, você tem que ter tua identificação. Sim. Que a polícia vem, você mostra, tudo bem. E é uma coisa assim. E tem um episódio muito engraçado, que eu estava na Times Square, nos Estados Unidos, no Natal. No Natal, na Times Square. Com dois Que brasileiros maravilha, sem documentos, morando lá. Eles foram comigo, vamos fazer uma entrevista. Sem documento? Eles moram no país, mas não estavam legais ainda. Aí eu falei, que brasileiro? Eu falei, vamos entrevistar vocês. E quando eu comecei a entrevistá-lo, quando eu olhei a minha volta, cheio de polícia, Sônia. Os dois começaram assim. Já vi que você está acostumado com polícia. Aí a polícia, mas é normal. Aí mostrei a identificação, o cara, ok, pode continuar. Porque nós temos uma autorização. E os dois ali que não tinham documento, com medo, vamos ser deportados. Falei, calma, vai dar tudo certo. Então é muito importante o país que você vai, você saber a política, o que pode, o que não pode. Sim, isso é muito sério. É muito sério. Você não pode chegar num país sem conhecer algumas coisas, não é? Não pode, tudo bem, você vai como turista e eu acho que tem que levar sim alguém que já conhece, não é? Tem que ir prevenido, porque às vezes é totalmente desconhecido, você vai fazer alguma coisa inadequada e dá até prisão, a pessoa te manda embora e é muito complicado. O problema é que pode pegar e prender o equipamento, né? Também. No caso de uma máquina fotográfica, uma filmadora. E você agora, Walter, nós vamos falar um pouquinho de tudo que está acontecendo nos Estados Unidos com os brasileiros, que nós amamos muito, que estão nos assistindo, nos acompanhando, e nós mesmos não sabemos até onde tudo isso vai dar. Nós não sabemos, não é? Mas nós sabemos que nesse ano está acontecendo coisas e está muito difícil para os brasileiros, né? E nos choca muito. Por quê? Porque o Brasil ele é um país que tem as fronteiras abertas para o mundo todo. E nós sabemos quantos brasileiros hoje foram para os Estados Unidos há anos, a trabalho, construir sua vida, não foram a passeio, foram realmente para conquistar o seu sonho, não é? E trabalham há anos e agora em 2025 acontece tudo isso, essa perseguição, né, aos estrangeiros, não só aos brasileiros, mas que vem atingindo muito os brasileiros. Então, isso nos entristece muito, porque nós não somos um povo assim. O brasileiro
que foi para os Estados Unidos. E falar nisso, eu quero mandar um grande abraço para o Roberto Trevisan. Grande, né? Roberto Trevisan. Que é uma pessoa fantástica, vencedora, né, Walter? Muito. Vencedor lá. Então, o que você tem a nos dizer sobre isso, Walter? Você que está sempre lá, filmando as pessoas que chegaram há tantos anos atrás e que hoje tem muita gente recolhida nos seus lares, com medo, não é? E sem saber o que vai acontecer, correndo riscos. O que você fala sobre isso, Walter? Você que veio de lá há pouco tempo, esteve lá, como que estão os brasileiros especialmente lá? Sônia, são 2 pontos. É bom frisar. O que está acontecendo com os Estados Unidos? Os Estados Unidos é um país, é uma terra de oportunidades, ele recebe imigrantes, sempre foi isso. É uma tradição. Mas o que está ocorrendo hoje no país? Sim. Desde que o Donald Trump assumiu, voltou ao poder agora em 2025, ele já voltou para colocar ordem na casa. Então, quais são os 2 pontos? Primeiro ponto, tem brasileiro que está ali trabalhando, Sim. defendendo o pão de cada dia, fazendo as suas coisas corretas, colaborando com o país. No outro extremo, existe uma legião, não só de brasileiros, estrangeiros, que chegam no país, formam gangues, Sim. roubam. Acontece isso lá. Brasileiros, não estou falando mal de brasileiro, gente, é a realidade. Então são brasileiros que lesam os hospitais. Por exemplo, tem uma família, eu tive agora em julho, agora de 2025, eu estava nos Estados Unidos, eu estava no estado de New Jersey, na cidade de Newark, onde tem uma comunidade latina muito grande. Sim. Pessoal de Honduras, Guatemala, México. O que acontece? Um casal da Guatemala, eu fiz questão de levantar e fiquei sabendo. Eles têm 7 filhos. O mais novo deve ter o mais velho uns 18 anos. Sim. O menor uns 2 anos. Sim. O que acontece? Sônia, isso lesa o país. Porque eles não têm documentos, eles precisam de ajuda, claro, o país não nega atendimento, Sim. só que os hospitais, as clínicas, eles estão sobrecarregados. É um gasto muito grande para pessoas que não dão retorno ao país. Então, Mas, nesse caso, eles não estão trabalhando? trabalham, mas como eles não são legais, eles não cumprem com os encargos de impostos que tem dentro do país. Estão totalmente... Não Então, é, o que acontece? Totalmente... Eu via de outra forma, mas eu comecei a entender o Donald Trump. Porque, por exemplo, uma família, o custo é muito alto. Eu entrevistei uma enfermeira, ela até participou do Mundo Afora, ela é uma enfermeira padrão, é mais do que padrão nos Estados Unidos. Sim. E ela trabalha junto com o governo federal. E ela sempre é requisitada para ir para a fronteira, para cuidar daqueles imigrantes que atravessaram, ficaram doentes, ela está ali. Sim. E ela me contou na época que o hospital que ela trabalha no Texas, muitos funcionários, porque lá o pagamento é por semana nos Estados Unidos, não por mês. Muitos não receberam naquela semana, porque o hospital estava sem dinheiro. De tanto atendimento. De tanto atendimento, porque é muito imigrante, muita gente. Então, quando o Trump assumiu, ele resolveu colocar ordem nisso. Não que ele esteja certo ou que ele esteja errado, mas ele é um presidente e ele tem toda a autonomia de decisão. O que acontece hoje nos Estados Unidos? Quem não tem documento passa uma situação difícil, porque há uma perseguição do ICE. Quem que é o ICE? O ICE é a Polícia de Imigração dos Estados Unidos. E o Trump deu carta branca para o ICE agir de forma truculenta, sem vacilar e mandar
deportar quem quer que seja. Só que só nessas deportações, Sim. ela gera um custo muito alto para o país. Então, aí o Trump fez uma triagem. Então, quem que eles vão deportar hoje? Pessoas que não têm histórico com polícia, drogas, envolvimentos. Então, quer dizer, ele está dando uma pequena brecha. Certo. Em contrapartida, tem uma deputada republicana que ela trouxe de volta uma lei de 2020, não é lei, um projeto-lei de 2023. Sim. Ela reformulou o texto, transformou para 2025, apresentou na Câmara, vai para o Senado e depois sancionado pelo Donald Trump. O que é esse projeto de lei? Para quem está nos Estados Unidos morando há mais de 5 anos, há mais os imigrantes, de 5 anos. Que não tem histórico com polícia, drogas, que pagam os impostos, você fala, mas como? Você falou agora há pouco, não. Porque tem muitos brasileiros que, tem empresa, que pagam os impostos. Eles estão se legalizando, tem a empresa dele que você pode abrir. E pagam o imposto, paga os encargos. E tem brasileiro que não, ele só vai para ganhar dinheiro e mandar para o país. Ganhar dinheiro e mandar para o país. Sim. Então essa deputada, ela apresentou esse projeto, está em trâmite na Câmara dos Estados Unidos. Sim. Para que quem tem mais de 5 anos tem um histórico importante, pagou imposto, vai ter um benefício de pegar um documento, um permisso, que pode ficar 7 anos no país sem ter nenhum problema de deportação. E eu soube que também, nesse projeto-lei, a pessoa vai poder passar ao menos o Natal no Brasil, não é assim? Aí, por exemplo, o que vai favorecer é você dentro do país. Ah, dentro do país. Entendi. Agora, a questão de viajar sair fora, não. Por quê? O que o Trump fez? O Trump ele parou no começo do mandato dele, Sim. ele estava com tanto sangue nos olhos, que no primeiro dia que ele assumiu, ele assinou mais de 100 projetos, leis para ser executados. 100 foi assinando. Sim. E ele queria o seguinte, de deportação, de imigração. dentro da imigração, o que ele queria? Que vasculhasse a conta de todos os imigrantes para saber a origem do dinheiro. Certo. Porque ele quer que o dinheiro fique nos Estados Unidos e não seja mandado fora. Que na concepção dele é o seguinte, o cara vem, ganha dinheiro, o país beneficia, ele manda para o país Vai dele, embora tudo. vai embora e não pague E não paga o imposto. Então, nesse ponto, ele tem razão. Eu entendo que quando o brasileiro... Vamos falar sobre o brasileiro, não é? Agora, vários estrangeiros acontece isso também. Eu entendo, Walter, que ele tem que tentar, quando ele vai, não é? Que ele tem a intenção de permanecer, eu acho que ele tem que ter um advogado lá, alguém que vá providenciando uma documentação para ele estar, né? Ou vai para estudar, quantos vão para estudar, permanecem e não tem o visto, não se prepara para uma coisa dessa, não é? E pagar os impostos direitinho, para poder permanecer legalizado. Exatamente. Porque senão fica muito difícil também continuar num país que você não está, você está contribuindo com o seu trabalho, mas não está contribuindo com o imposto, com o valor que é cobrado para se beneficiar e beneficiar também o país, não é? Por exemplo, Sônia, você pode abrir uma empresa lá, vamos supor, tem uma senhora que eu conheci em Nova York, Sim. ela tem uma empresa de house cleaning, são mulheres, ela tem parece 4 ou 5 equipes, com 8 ou 9 mulheres, que são designadas para limpar casas ali naquela área. Ela está se legalizando, mas desde que ela abriu a empresa, ela já começou a pagar os impostos. Não importa se você está legal, você tem que pagar. Está pagando os impostos. Os impostos, não todos é? os encargos da empresa dela. Sim. Então, por exemplo, quando ela entrar no processo de legalização, eles vão ver que ela cumpriu
Cumpriu. Porque para o americano, olha, é fundamental para o povo americano lealdade. Eles não admitem que você minta. Isso é muito bonito, não é? Não pode lealdade. mentir. Você tem que ser leal. Eu acho que isso é muito bonito. Agora, e o que acontece no Brasil? O Brasil recebe todos. Passou na fronteira, entra. Fica o tempo que quer, não tem problema. Fica com a família. Fica morando anos e anos aqui no Brasil. De forma ilegal, porque nós somos muito... Eu acho que o Brasil, ele precisa fortalecer mais as leis. Ele precisa também não acolher todo mundo da forma que acolhe as nossas fronteiras. Porque é por isso que acontece tantas coisas, Walter. Porque não existe também uma posição de controle. E o Brasil é muito grande. Você entra por várias fronteiras do nosso país. O que acontece hoje no país? Principalmente em São Paulo, aqui em São Paulo, começou a incomodar o excesso de bolivianos, o excesso de venezuelanos. Sim. Que começaram a entrar, lógico, o país começou a cuidar, começou a dar documento, arrumar trabalho, mas sabe que alguns brasileiros falaram, poxa, eu estou aqui na luta por conseguir um trabalho. E saúde, não então? estou conseguindo. Então o cara vem lá e já consegue, já começa a trabalhar, e nós. Começou esse tipo de coisa. Eu sei porque tem uma amiga minha que trabalha com imigração aqui em São Paulo e ela me relatou isso. Então, por exemplo, no aeroporto aqui de Cumbica, Internacional de Guarulhos, tem vários estrangeiros que estão lá, acampados. Continuam, já faz meses. Eles não podem voltar para o país deles e não podem entrar no Brasil. Então eles ficaram ali, no limbo da imigração. Nem entra no Brasil e nem pode voltar. E ali tem pessoas da Síria, muitos países estão ali, principalmente lá do Oriente Médio, que eles chegam da África, sim, eles desembarcam e vão ver o que vai acontecer. Então, só que o Brasil, como você muito bem colocou, não tem um preparo para lidar com imigrantes. Não tem o preparo, não tem. E é assim, vamos reconhecer, vamos dar trabalho, vamos oferecer o trabalho, mas os brasileiros também precisam da saúde. E você vai ver que você, para marcar um exame, não é? No SUS, dependendo do exame, é um ano depois, é muito tempo. E nossa população já é muito grande para dar conta de tudo isso. Aí vai chegando imigração, vai chegando gente. Então nós também temos que ter o controle. Não é permitir que todo mundo que chegue no Brasil permaneça aqui. Não tem como, Walter. E agora com a situação do Nicolás Maduro, que é o presidente, entre aspas, lá da Venezuela, essa pressão dos Estados Unidos, em Roraima, chegando famílias de venezuelanos. Chegando assim, então está um inchaço de pessoas ali, porque o pessoal está escapando, porque não sabe o que vai acontecer. Então, o Maduro mandou fechar a fronteira, Brasil, Venezuela. Quer dizer, olha, Sônia Poloni, não tem outra palavra, está uma confusão que vai precisar de uma equipe muito boa, gente muito bem esclarecida em imigração, para tentar controlar e resolver tudo isso. Entendeu? E nos entristece isso. Porque são pessoas, demais. São seres humanos, são sonhos, sim, então é difícil. E que gostam do Brasil. Exato. Esses estrangeiros veem em nós brasileiros, porque o Brasil ele é muito receptivo. O povo brasileiro acolhe, tanto é que você vê que você mora em São Paulo e tua família é nordestina, acaba trazendo toda a família para trabalhar.
aonde é mais fácil, onde tem mais trabalho, mais saúde, claro, você vai trazer a família. Então, isso o povo brasileiro tem, o povo é muito acolhedor. Mas nós estamos vivendo uma situação agora que vem prejudicando a nós brasileiros, nesses conflitos todos que estão existindo. Então, gera uma insegurança muito grande para nós brasileiros. E imagino, para você que viaja, que vai para os Estados Unidos, que assiste tudo isso, um país poderoso, não é? Com um presidente que realmente comanda e faz o que quer pela sua nação. Ele está defendendo o seu território. No entanto, nós sabemos que os Estados Unidos, ele precisa muito de gente que trabalhe na construção, que é aquele trabalho que não é exercido pelo americano, não é? Que é o trabalho braçal, o da construção, o trabalho do lar, do babysitter. Tudo isso. Sônia, E nós temos... Como é que eles podem ficar sem esse trabalho? Tem que haver também uma solução para isso. Sônia, voltando a falar dos Estados Unidos, o que acontece hoje? O país está assim à beira quase de uma recessão. É o país mais rico, mais poderoso do mundo, não adianta. O pessoal pode reclamar, pode criticar, mas você chega nos Estados Unidos e você vê a diferença. É uma coisa assim brutal. Você tem que estar lá, não adianta, não tem palavras para mensurar o que é um país do patamar dos Estados Unidos. Então, o que ocorre lá hoje? O país também está, os alimentos estão caros, os aluguéis estão caros, o trabalho está escasso, o americano que tem dinheiro ele está segurando, porque ele quer saber o que vai acontecer. Então, quer dizer, com as guerras exatamente. Também, não é? Lutando com tantas guerras, né, que não tem fim, nada disso. E o próprio americano começou a reclamar, não só nos Estados Unidos, mas como o Reino Unido também. Os britânicos, os americanos começaram a reclamar o seguinte: poxa, tanta coisa para resolver dentro do país e vocês mandando dinheiro, mandando armamento para a Rússia e a Ucrânia, para Israel, quer dizer, é um conflito, né, É difícil também. Difícil. É difícil você imaginar que um país que comanda o mundo todo também precisa intervir nisso tudo. E a gente não consegue ter a dimensão dessa grandeza e não conseguimos ver o fim de tudo isso. Porque com essas guerras, com esse tarifaço que o Trump fez no mundo, quer dizer, balançou, né? Balançou toda a estrutura. Como que você está vendo a economia brasileira? Como vai ficar isso, Walter? Como você já falou isso no teu jornal da economia brasileira? Olha, qual é a tua visão aqui no Brasil para a nossa economia diante de tudo isso? Eu vou te dar um sim, com todo respeito ao meu país, que eu sou brasileiro, com todo respeito às pessoas que moram aqui. Mas você viu aquela história daquele ratinho atrevido que chega em frente do elefante, põe a mão na cintura e fala: e aí? Esse é o Brasil em frente aos Estados Unidos. Então, eu acho assim, que nós temos um governo que é difícil, são pessoas de comando que não estão olhando, não estão entendendo, entende, mas faz vista grossa. O que é os Estados Unidos? Os Estados Unidos é o segundo aliado mais importante do Brasil. A relação entre Brasil e Estados Unidos já duram 200 anos, Sônia. Meu Deus, você entendeu? Agora chega uma administração rebelde, né? Que não levanta a cabeça. Aí você lembra do famoso ratinho com a mão na cintura, olhando para o elefante. Quer dizer, não está bem, Sônia.
A gente sabe que não está bem. E a gente precisa realmente, urgente de 2026. A gente precisa olhar e amar o povo brasileiro, não é? Você não pode ficar nessa disputa, porque quem é grande é grande. E é com o grande que nós temos que aprender. Nós aprendemos com quem sabe mais. Nós aprendemos com aquele que tem o que nos ensinar, não é? Tanto é que você falou da Índia. Quem é que vai para a Índia? A dimensão, a gente fala a Índia tem um poder imenso. Tem um poder imenso, a Índia é muito rica. Mas a simplicidade do povo, da forma de viver, de você ver lá pessoas tão simples sentadas no chão, vendendo aquelas coisas todas no chão, os carros, sabe? É muito conflitante para o brasileiro. Mas a humildade e olhando para o seu povo também. Um cuidando do outro. Exato. Um cuidando do outro. E olhando para a posição de cada um. Dificilmente na Índia, aquele que tem que tem uma posição inferior vai ser milionário rápido, não vai, porque é muito difícil. Porque na Índia eles estão quebrando aquela coisa de castas. Agora já quebrando, né? Já vendo porque tem aquela casta pobre, nunca vai sair daquilo. Então o que está acontecendo? Na casta pobre da Índia, tem as mentes brilhantes. Você não tem como barrar isso. Não. Então o que o governo faz? Ele traz, ele dá suporte e o outro mais esperto, os Estados Unidos, vem e leva o país dele. Porque os Estados Unidos, por exemplo, Sônia... Tá bom do Brasil mandar um pouquinho de trazer um pouquinho de indiano para nós. Tem uma brasileira, aí eu preciso ver o nome dela. Ela tinha um projeto de uma caneta. Sim. Mas não a caneta comum, uma caneta que tem todo um preparo, enfim, de medicina e tal. Sim. E essa caneta, ela detecta o câncer. Se a pessoa, só de tocar ali, a espécie quase de uma agulha, em questão de 5 minutos, se a pessoa tem em algum lugar. E essa Quer cientista... dizer, uma canetinha já consegue? Consegue em 5 minutos. E ela aqui no Brasil apresentou o projeto, levou ninguém, valorizou. Hoje ela está nos Estados Unidos. Os Estados Unidos comprou a ideia dela, hoje ela está numa das universidades. E ela é muito famosa, e eu vou ver o nome dela, mas, quer dizer... Com uma caneta, uma cientista, deve ser cientista, né? Ela consegue detectar o câncer na pessoa. Exatamente. Que coisa maravilhosa, não? E é brasileira. Sim. Ela é brasileira. Com um potencial desse, uma brasileira distante, não é? E quantos brasileiros nós temos assim, de mentes brilhantes fora do nosso país, por falta de oportunidade também, não é? Por falta de oportunidades no Brasil. Que eu não sei, Walter, eu acho que o brasileiro tem que levar as coisas, nós temos que levar as coisas mais a sério, né? Pela grandeza, pela beleza do nosso país. E nós somos um país muito rico, imenso, em riquezas naturais. Então, os olhos de todos estão aqui, para o Brasil, porque nós somos muito ricos. Haja vista a Amazônia, né? Já identifiquei aqui. A cientista brasileira que descobriu a caneta, entre aspas, que detecta o câncer, o nome dela é Lívia Shinavato Erlin. Ela desenvolveu essa tecnologia enquanto chefiava um laboratório de pesquisas na Universidade do Texas, nos Estados Unidos. A caneta utilizada para analisar moléculas, identificar células cancerígenas em segundos durante cirurgias. Em segundos. O nome dela é Lívia Cisinato Eberlin, brasileira. Que espetáculo, não é? No Texas,
em segundos ela detecta células Sim, cancerígenas. ela aproxima do teu corpo e onde tiver a região, imediatamente ela acusa ali. Que maravilha, não? Walter, você vai acabar entrevistando a Lívia. Com certeza, já mandei e-mails. Você já mandou e-mail, Sim. né? Tenho certeza que você não vai perder. Vamos aos áudios, querido, nesse bate-papo tão gostoso, quantas informações, não é? E depois nós vamos falar um pouquinho mais dos brasileiros em outros países também. Muito obrigada a você que está nos enviando os áudios através do nosso celular 994396897. Muito obrigada pela sua participação. Olá, boa tarde, Soninha aí no podcast. Quero mandar um abraço aqui da Nilma Souza, a produtora do Forró Tá Show. E está ligadinho aí no podcast. Um abraço também todo especial para você, também o jornalista Walter Álvares. Obrigado. Né? Quero deixar esse carinho todo especial. Obrigada. Muita energia contagiante da galera aqui do Ceará, da cidade de Quixeré, viu? E a galera também do peso de Limoeiro, que é a banda de Limoeiro, viu? É Que duas cidades aqui, receba um carinho, um abraço, toda essa energia contagiante para vocês aí que estão aí no podcast, estão ligadinhos aqui, viu? Aqui muito no Ceará, obrigada. estamos ligadinhos aí no Beijão. podcast da Soninha. Um beijo, fica com Deus. Beijo, meu amor, aí pro Ceará Limoeiro. Que delícia! O Ceará, maravilhoso. Boa tarde, aqui é o Valdo Braga, jornalista. Olha que legal aí, estou ligadinho aí no podcast da Soninha. Estou vendo que ela está entrevistando aí o grande jornalista internacional, Walter Alvarenga. Isso aí, aqui é o jornalista Valdo Braga, da ACAPESP, Associação, e também da Rádio ACAPESP, e da revista Edição Fofoca dos Famosos. E aí, Soninha, gostou da capa? Eu que sou fiz essa capa capa. maravilhosa, homenageando a sua pessoa e o seu trabalho na comunicação, tá Muito certo? obrigada, Aqui é o Valdo meu Braga, amor. forte abraço aí, uma boa tarde, e o podcast, ó, tá demais. Obrigada, meu amor, e obrigada por estar na capa da sua revista, ser capa de revista. Muito obrigada, meu amor. É uma honra. Boa tarde, Soninha, mais uma vez. Boa Sheila Maria tarde. de Teresina, Piauí, curtindo seu Ô, podcast. Sheilinha Tu querida. tá chique, hein, mulher? Atração internacional. Um abraço carinhoso aí pro Walter Alvarenga, Obrigado. grande jornalista, né? Um orgulho, né? Trazer um grande jornalista para o seu programa. Você viu, Sheilinha? Presente para os fãs, né? Para os ouvintes. Sim. Um abraço Obrigado. carinhoso e até o próximo programa, porque eu assisto todos. Ô, Sheilinha, um beijo para você, meu amor. Sheilinha querida do Piauí, muito obrigada. Olá, boa tarde, Soninha, que Boa é o tarde. Pica-Pau de Piracicaba. Não perde um podcast seu aí, Soninha. Tudo bom? Ê, pica-pau. Soninha, eu queria parabenizar você por estar Sim, entrevistando o nosso amigo jornalista Walter Alvarenga. Verdade. E olha só, Soninha, Sim. ele é moreno igual eu, hein? Eu acho que esse cara é meu parente. Fazer um DNA lá no Ratinho, falou? Tá bom então, Soninha? Fala pra ele. Vamos lá. Cabelo quase igual, o meu é mais tocha, hein? O dele é um topete, o meu já sumiu do mapa. Queria mandar um abraço aí pra vocês aí do podcast. Obrigada, pica-pau. E aqui quem fala, você sabe quem que é, né? Sei, sei. É ele, o Pica-Pau, o rei do peixe, de Piracicaba. Nós precisamos ir lá E para Soninha, se por Piracicaba. acaso você encontrar com nosso amigo Cancan, aí você mandou um abraço pra ele. Mando sim, Um abraço aí pro pica-pau. Alvarenga. Você tem Abraço. Você tem que vir para a festa dele, do Cancan, pica-pau. O pica-pau é meu fã número 1. Grande Pica-Pau, grande abraço para Ele já você. esteve aqui no programa. Que show. Mas olha, foi divertidíssimo. O Pica-Pau é fantástico. E também um abraço para todos vocês que estão aí nos acompanhando do Ceará, do Piauí, de todo lado. Muito obrigada, né, Walter? Que fantástico, né? Pelo Muito carinho. E você, Walter, lá de Minas Gerais, não é? Como é a tua cidade lá de Minas Gerais? Poços de Caldas, que cresceu muito. Poços de Caldas é uma cidade maravilhosa, cercada por montanhas. É uma cidade turística, tem um fluxo muito grande de pessoas de várias partes do Brasil, do estrangeiro.
Enfim, e tem assim uma riqueza em café, o plantio de café. É mesmo, Poços de Caldas. Uma terra que tem fábricas de doces, tanta queijos, famosos queijos mineiros, enfim. Possa ser uma cidade muito de braços abertos para receber as pessoas que lá chegam. Poços de Caldas é uma cidade muito acolhedora. Sim. Muito conhecida, Exato. não é? Em Minas, não é tão distante. E ela foi considerada como a quarta cidade no mundo, aqui no melhor do Brasil, desculpa, em qualidade de vida, né? Então, é mesmo, Walter, é tranquila assim. Tem as águas sulfurosas, Sim. os famosos banhos, né? Tem pessoas que vão para fazer tratamento. Então, é uma região muito, muito agradável, muito boa. Walter, voltando ao assunto do teu programa, não é? Você tem o Plataforma Mundial, Isso. não é? Que você na verdade é uma plataforma que você fala sobre tudo. Plataforma Mundial é um site que eu criei. Sim. O endereço dele você põe lá www.plataformamundialwa.com. A Plataforma Mundial ela mostra a realidade dos brasileiros que a mídia no Brasil não mostra, porque é um mundo paralelo. O mundo da imigração é um outro mundo, é uma outra realidade. De vez em quando você vê na mídia falar em algum caso, mas é uma situação extrema. Sim. Então a Plataforma Mundial ela nasceu porque muitos pais me perguntavam como está Nova York, meu filho, porque tem pais que acreditam, lembra quando acontece aqueles ataques que aconteceu no quintal da casa do filho, não é assim. Então a Plataforma Mundial hoje ela é acompanhada em 10 países, né? Onde tem brasileiros. 10 países? Já chegou em 10 países e ali fala tudo dos brasileiros, dos estrangeiros, enfim, os fatos políticos, a situação do mundo, coisas que, inclusive, Sônia, só um paralelo, eu até está na Plataforma Mundial, chama a atenção dos pais que no stream da Netflix Sim. chegou uma série. Em português ela está como gatilho, é mais fácil. Como? Gatilho. Gatilho. O gatilho de uma arma. Sim, gatilho. Essa é uma série sul-coreana. Eu aviso aos pais. É uma bomba relógio que está no quarto do seu filho. Ela atinge diretamente adolescentes, pessoas vulneráveis a bullying, a qualquer tipo de situação de constrangimento, porque infelizmente a série te ensina se você se sente hostilizado, aperta o gatilho. E dentro da série são enviados armas para as pessoas que estão em situação de fragilidade emocional, em todos os sentidos. E há uma empresa dentro da série que detecta essas pessoas e mandam as armas numa caixa por correio, porque na Coreia do Sul é muito comum, é a cultura deles, eles receberem correspondência em caixas, e ninguém mexe. Lá, a caixa lá pode ficar um mês, ninguém vai mexer. Então eles mandam as armas gratuitamente. De verdade, Walter. Essa série é impressionante, Sônia Poloni. Gatilho. Eu não estou incentivando você ver por curiosidade, mas veja por alerta. É bem diferente. É uma informação importantíssima para os pais e para as pessoas também. Porque o que ela vai direto? Adolescentes. Porque dentro da série os adolescentes são os adolescentes são as vítimas. Que são as vítimas. E a série, ela tenta justificar para você que está assistindo que o fato daquele adolescente apertar o gatilho e matar uma série de pessoas é normal. Porque você, dentro da história, você vai acompanhando o drama dele, o bullying,
as frustrações e você se torna conivente com o personagem. Meu E Deus. quando ele pratica o ato de matar, você, olha, incrível, você encolhe os ombros, respira e é um alívio. De repente, se você não se policiar, você está exaltando o gesto, ou seja, apoiando aquela tragédia que foi feita na história. E o adolescente, que é a vítima, acha que é normal, aí tem um alívio. Só dar um spoiler aqui, rapidinho. Tem um adolescente, ele é gordinho, óculos, aquela história, o gordinho que chuta ele, bate na cabeça dele. E aí o que ele faz? Ele recebe essa arma. Ele pensa, vai no local de tiro, aprende, e um certo dia ele chega na sala de aula dele e mata quase que a metade dos alunos. Extravasando um ódio. Mas é uma cena tão forte, Sônia Polônio, você que está ouvindo o podcast, que você se vê numa situação, olha, não é fácil. Então, aos pais, tem que ter muito cuidado. Muito cuidado. Eu acho que, eu entendo, não, tenho certeza que está muito difícil para os pais que têm filhos adolescentes, que têm filhos pequenos, controlarem os filhos na internet. Por quê? Porque muitos pais trabalham. E é muito difícil você ser rigoroso com o teu filho quando ele é adolescente. Exato. Porque é uma fase transitória em que o adolescente acha que tem poder para tudo. Tem poder para tudo. E não é assim que funciona, mas os pais não têm controle, Walter. Porque ele pode estar falando com um amigo da escola que já está sendo detectado lá com outra coisa. Exato. E ele vem sendo contaminado por esse amigo e ele já está com outros amigos. Exato. Também. E a escola, mesmo tendo conhecimento, fala, não, isso aí está à parte da escola. Então, eu já ouvi falar, Walter, de crianças da mesma sala de aula, que eles se falam fora da escola e jogam jogos perigosos e os pais desconhecem. Então, quando um é detectado por um pai, ele tem que tirar o filho daquela escola. Por quê? Porque a escola não vai tomar providência. Não vai. Ela não se responsabiliza por isso. Porque ela entende que a culpa é do pai. Ela não entende que lá na escola também pode ser um facilitador ou pode ser uma facilitadora disso tudo. Isso pode acontecer, está acontecendo. No entanto, a responsabilidade sempre cai sobre o pai e a criança é menor, não está entendendo. E vai caindo, e vai seguindo, e vai achando aquilo um jogo normal, o que você está falando. E às vezes o pai nem está sabendo, quando descobre já é tarde demais. E a estratégia dessa série, ela é tão sutil, tem que reconhecer, inteligente, que ela te empurra para um abismo. Quando você vê, você caiu, você olha para cima, mas eu cheguei aqui porque você foi conivente com toda aquela situação. Então você precisa ter muito cuidado, para avaliar e não dar um passo que pode ser fatal. E eu entendo que os pais que têm os filhos pequenos, não precisa ser adolescente. Uma criança hoje de 7 anos, 8 anos, já entende muito de rede social. Tem acesso a já tudo. tem acesso a tudo. E muitas vezes o pai não está vendo. Às vezes é uma dança, às vezes é um jogo que parece ser inofensivo, um desenho. E tudo isso atinge a criança e a mente da criança. Tem crianças que os pais vão dormir, eles vão no celular. Os pais não percebem que a criança passa a noite acordada, jogando no joguinho, vendo, não percebe, porque os pais trabalham.
Então, tudo tem que ter limite, você tem que pôr horário. Você que é pai, mãe, colocar horário, hora de celular. Você vai usar o celular 1 hora. Vai usar o celular, na minha presença eu quero ver, sem senhas, olhar as senhas também. Ter cuidado, não deixar tudo livre. Não, isso nunca vai acontecer com meu filho. Acontece sim, sem querer acontece. Né? Sônia, nós estamos na era da inteligência artificial, das redes sociais, a era da mecanização, da desumanização, do individualismo, entendeu? Então o ser humano mudou. O ser humano hoje é outro. Muitas pessoas acreditavam que aquela época sombria da pandemia iria melhorar as pessoas, pelo contrário. Não, piorou, elas ficaram piores. Então, quando eu volto lá atrás, nos Estados Unidos, que eu falo que o país defende a lealdade, é exatamente isso. Você tem que ser leal com o seu amigo, você tem que ser leal com a pessoa que você gosta. Você abriu o programa falando da amizade. Então, a amizade não pode ser uma coisa superficial. A amizade ela é profunda, ela é comprometedora. Você se torna parceira daquela situação, ajuda. É verdade. Não é verdade? Não tem tempo, não tem hora. Você tem que estar... Eu acho que é exatamente isso. Então, tudo isso. O amigo, você pode desabafar com ele. Sim. E você sabe que ele vai ser o teu apoio. Sim. Você sabe que você vai poder contar com ele nesse momento e que ele vai te ajudar na sua dor e você na dor do outro. Ele vai guardar o segredo, ele vai ter cumplicidade. O amigo é aquele que te aconselha, exato, que te leva esperança, que te anima. E é muito difícil isso. Hoje em dia é muito difícil, porque impera o egoísmo. Eu acho que muito a vaidade também, Walter. Muito a vaidade. Dificilmente nós temos amigos assim que nós encontramos que vai perdurar 20 anos de amizade. É muito difícil, né, querido? Olha, e vamos aos áudios ali, o Japinha está falando os áudios. Vamos lá, vamos muito ouvir. Muito obrigada a você que está participando desse podcast maravilhoso com Walter Alvarenga, esse jornalista fantástico que tirou a sua tarde para brilhantar aqui o meu podcast, o podcast que é seu também, e muito obrigada pela sua audiência. Vamos lá aos áudios. Boa tarde, Soninha, tudo bem? Tudo Estou assistindo o seu podcast e vendo a entrevista do Walter Alvarenga. Muito obrigada. Eu sou a Marlene, aqui de Mogi Guaçu. Conheci seu podcast através do Pica-Pau. Um grande abraço, sucesso, viu? Marlene, o Pica-Pau é maravilhoso. Um abraço, querida. Oi, Soninha. Oi, querida. Espero que você esteja bem. Aqui é a Cristina, moradora da Vila Guilherme. Oh, querida. Estou ouvindo o seu podcast e hoje você está com um convidado especial. O jornalista Walter Alvarenga. Um ótimo programa para vocês e um grande abraço da sua telespectadora. Muito obrigada, abraço, meu amor. Grande abraço. Um grande abraço. Obrigada pela participação. Obrigada. Boa tarde a todos os podcasts. Boa tarde, Soninha. Boa tarde. Aguinaldo Félix, ligado aqui em Santana, como sempre, né? Oh, e parabéns pelo programa. Quer dizer que hoje nós vamos ter a entrevista com o jornalista Walter Alvarenga. Sim. Uma boa tarde para vocês, um bom programa. Estamos ligados aqui, hein? Obrigada, meu amor. Muito obrigada por participar, pelo Grande abraço, hein? Retribuindo o abraço também. Obrigada pela mensagem. Boa tarde, Soninha. Boa tarde, público da Rede Elite. Boa tarde, Walter Alvarenga. Aqui é a Denise Ribeiro falando de Guarulhos. E eu também estou sintonizada no podcast Momentos com essa querida e amada diva Sônia Apolônio. O programa está nota 10. Beijos a todos. Beijo, Beijão, querida. um abraço. Logo mais, depois do nosso podcast, o podcast da Denise Ribeiro no Divas, o podcast com também um bate-papo maravilhoso. E também
também, depois do podcast da Denise, Walter, nós temos o podcast com o Cancan, apresentando o nosso querido cantor Roberto Armani, vindo de longe, chegando aqui também para a festividade amanhã. Grande amanhã Cancan. no programa do Cancan, às 16 horas, que nós estamos aí postando, você que está acompanhando a Rede Elite, e convidamos você para estar presente amanhã nessa gravação enorme que nós vamos, você vai estar presente, não vai? Walter, prestigiando e levando também esse podcast lá para a tua plataforma. Com certeza. Walter, eu tenho uma curiosidade na plataforma. Por exemplo, você passeando, logicamente que nós, comunicadores, nós somos muito curiosos. O que a gente vê, a gente já quer filmar, a gente já quer entender a história da pessoa e a gente quer saber. Eu acho que nos Estados Unidos eu não ia fazer outra coisa. Com os brasileiros, eu ia falar, o que você veio fazer aqui? Eu acho que eu seria uma dessas pessoas. Walter, você já teve algum caso que você encontrou um brasileiro que há muito tempo não fala com os pais ou não vê os pais e você faz esse encontro, essa ligação do teu programa com o filho, com o parente que não consegue ver, não sabe onde está? Já aconteceu isso? Por quê? Há anos atrás, nós sabíamos que muitos brasileiros se arriscavam indo pela fronteira dos Estados Unidos. E ali eles ficavam desconhecidos, os pais não sabiam se eles chegaram, se não chegaram, se sobreviveram a tudo isso. Você já encontrou alguém assim, que você fez um encontro entre pai e filho, entre parentes, irmãos, e falar, olha, você já passou por essa emoção? Antes de eu falar dessa emoção, você falou da travessia, deserto. Tem uma família mineira, não vou detalhar mais em respeito a eles, é um fato muito difícil, eu acompanhei. Sim. A filha era cabeleireira, ela decidiu ir para os Estados Unidos. Ela não conseguiu o visto no consulado americano, então, vai pela fronteira, pelo México. Gente, é uma roubada. E os pais, uma simplicidade, venderam bens para ajudar, porque... Para ir pela fronteira. Para ir pela fronteira, e ela foi, e na casa dela aquela expectativa, esperando, que a previsão era que chegasse em tantos dias. Passaram os tantos dias e nada, Sônia. E a mãe naquele desespero, o pai, os irmãos, o telefone tocava, todo mundo corria, nada. Aí passou quase um mês, aquela agonia. Não tinha como saber do paradeiro, porque ela foi pelo deserto. Sim. E aí o que aconteceu? Eles receberam um telefonema. A senhora é fulana de tal, o pai é fulano de tal? Sim, somos. Falou que nós encontramos um documento caído no deserto. Ela é filha de vocês? O corpo dela está aqui. Meu Deus. Se vocês quiserem que triste. vir, a mãe desmaiou, o pai entrou em pânico. Desespero. Ela morreu. E depois, morreu no deserto. No deserto, ela morreu de fome, sede. Porque o deserto é o seguinte, durante o dia, o deserto ali do México, Estados Unidos, ele faz quase 50 graus e à noite ele vai quase 4 graus abaixo de zero. E o metabolismo do corpo ele não aguenta. 50 graus, chega a 50 graus. A estimativa é isso, uma sensação de 50 graus. Sim. E quando o sol se põe, vai um frio extremo. E se a pessoa não está acostumada, o corpo não está... normalmente vai sem proteção nenhuma, não é, Walter? Exatamente. Sem proteção. E ela morreu. E agora, do encontro, sim, eu presenciei um encontro. Aliás, no meu programa, que eu, no Mundo Afora, eu levei os pais do filho que estava
que está ainda nos Estados Unidos. Ele está numa clínica no Bronx, em Nova York. Ele foi acometido por uma doença raríssima, que ela chama Guillain-Barré. Ela paralisa todos os órgãos do corpo e só mexe os olhos. E esse jovem, ele, 44 anos, ele estava trabalhando, entregava flores, ele usava o carro dele para fazer entrega. E quando ele acorda, isso ele me contou. Por que ele me contou? Porque agora ele já está falando. Ele começou a falar. Mas ele foi levado para essa clínica. Sim. E ele aí os amigos fizeram um abecedário. E apontando a letra, ele piscava 2 vezes sim, 1 vez não. Foi um dos momentos mais trágicos que a família me procurou, desesperada. Porque eu não sabia o que fazer, porque ele estava sozinho nos Estados Unidos. Não tinha nenhum parente. E a família no Brasil? A família em Poços de Caldas, Poços de Minas. Caldas. E aí o que aconteceu? Quando eu estive agora nos Estados Unidos, no mês de julho, eu fui visitá-lo na clínica. Sim. E ele já está mexendo as mãos, falando, vai voltando gradativamente, mas é demorado. Esse processo com ele já está quase 1 ano. Ai, e aí eu fiz um encontro dos pais e ele. Os pais no estúdio, ele lá nos Estados Unidos. E só ele me pediu uma coisa. Ele falou, Walter, deixa eu ficar numa cadeira de rodas, porque eu não quero que meus pais me vejam numa cama. Que eu saí da minha casa andando e não quero que eles me vejam numa cama. Oh, meu Deus, que emoção. Então, são as fatalidades da vida. E tem outra também. E os pais conseguiram vê-lo? Conseguiram, falaram com ele, né? Porque aí ele entrou ao vivo, a gente fez a conexão, eles brincaram, conversaram. Foi um momento muito emocionante. Agora tem vamos dizer, o reverso dessa situação de uma brasileira nos Estados Unidos. Quando eu estava indo para os Estados Unidos, a mãe dela, muito simples, me falou, será que você pode entrevistar minha filha nos Estados Unidos? Eu vejo o seu programa e tal. Eu falei, a senhora tem um contato dela? Ela falou, olha, eu só tenho esse endereço aqui. Eu falei, tudo bem, é uma senhora muito simples. Ela falou, você faz isso para mim? Eu quero ver como que ela está. Ela me liga de vez em quando, mas eu quero ver a imagem, quero ver ela mexendo, falando, pode deixar. E eu cheguei nos Estados Unidos, eu localizei. Você localizou? Localizei. E aí ela combinou comigo de encontrar na igreja, porque na igreja tem um culto de brasileiros. Eu fui em Nova York, fui até a igreja. Quando eu cheguei com a câmera, ela olhou para mim e falou, não vou mandar abraço, não. Eu falei, mas é sua mãe. Ela falou, não vou, não tem tempo a perder, muito corrido e tal. Saiu e me deixou. Aí eu voltei lá, falei, você tem certeza? Eu falei, não é para mim não, é para sua mãe. Ela falou, não vou falar. Eu ligo para ela e desconversou. Eu voltei para o Brasil, 1 mês depois a mãe faleceu. E a mãe dela faleceu. E ela me ligou chorando nos Estados Unidos. Ela ligou? Ligou. Falei, porque eu queria dar entrevista. Ela se sentia culpada, porque a mãe queria vê-la, mas ela não quis dar entrevista. Eu não posso forçar, né, Sônia? Aí eu disse a ela, olha, as oportunidades às vezes são únicas, né? Não tem uma segunda chance. Walter, você falou uma coisa muito importante, não existe uma segunda chance em muitos momentos da nossa vida, não é? E eu entendo que muitos brasileiros que saem do Brasil, principalmente que vão para os Estados Unidos e tudo mais, eles perdem essa parte sentimental que nós temos. O brasileiro é muito sentimento. Sentimento com os filhos têm 40 anos, estão morando com os pais e ainda mimados. Tem muita família que tem os filhos dentro de casa com 30 anos e tudo mais. Nós somos assim. Nos Estados Unidos, não é assim. Então, muitas vezes os brasileiros vão para lá, levam os filhos crescem, mas eles não crescem com esse apego
como brasileiros, eles se modificam. Então, eles já se modificam com o idioma, se modificam, esquecem dos costumes, se modificam em função de trabalho, de ter que ganhar o dinheiro mesmo para a sobrevivência, e esquecem do Brasil. E nem querem lembrar do Brasil, porque, como você falou, é inexplicável a América. É inexplicável você chegar, por exemplo, na Califórnia, fazer uma comparação. Sônia, só um parênteses dentro desse teu raciocínio, que é muito brilhante, certo? Teve uma mãe que me aproximou. Eu estava no supermercado, onde eu ia, ela me seguia. E ela chegou para mim e disse, não deu boa tarde, não deu bom dia, não deu boa noite. Ela sempre se olhou para mim e disse, que país é esse, os Estados Unidos, que levou os meus filhos, que mudaram os meus filhos? Que lugar é esse? Que lugar é esse? O senhor pode me explicar? Eu disse a ela, falei, olha, muitos traduzem como sonhos. Ela falou, mas para mim é um pesadelo, que eu perdi meus filhos. E é isso, sobre isso que eu quero falar. Que esquece. E não querem se lembrar. Não querem. Por quê? Porque os filhos já são americanos, já se sentem americanos lá. Aí eu fico pensando, com isso tudo que foi da imigração, que está sendo, todos estão correndo risco igualmente. Não existe, tem gente que tem tudo. Tem imigrante que tinha tudo e veio parar aqui. Mandaram, botaram no avião, acabou. Foi embora. Então, não existe, eu entendo que todos estão igualados, correndo risco mesmo, de voltarem para o Brasil. Agora você imagina o choque de uma família toda chegar no Brasil. Vir dos Estados Unidos, da vida que tem lá, da forma de viver, e chegar no Brasil. É um choque em um reencontro da família, assim como também um reencontro de nós brasileiros que temos os filhos nos Estados Unidos. Nós vamos para lá, nós não entendemos mais nada. As crianças não falam mais o português, esquecem, você tem que ir traduzindo. Muitos se esqueceram do nosso idioma. Exatamente. Não é? Então, isso tudo, nós temos que entender que você fala, é um sonho. É um sonho que dificilmente você consegue reverter. Por quê? Porque, infelizmente, o Brasil, apesar de ser um país maravilhoso, e nós somos tão livres para tantas coisas, querido. Eu acho o Brasil o maior país do mundo, pelas pessoas, pela gentileza, pela simplicidade, pela ousadia também, por que não? É um país maravilhoso. Verdade, querido. E vamos aos áudios. Vamos aos áudios. Muito obrigada a você que está nos prestigiando o nosso grande jornalista, a mim também, por essa tarde maravilhosa de poder ter esse bate-papo gostoso com você, Walter. Vamos aos áudios. Boa tarde, Soninha. Aqui é a Fabiana, da cidade de Loanda, no Paraná. Olá, Sempre estou assistindo seus podcasts da Rede Elite. Obrigada. E hoje vendo que está o jornalista repórter Walter Alvarenga. Sim. Um abraço a você, a ele, a Obrigado. todos da programação na Rede Elite. Muito obrigada, Obrigadão, meu um abraço amor. para você. Viu? Obrigada. Que bom, é tão gostoso, né, a gente receber esse abraço. Walter, nós estamos aqui finalizando o nosso podcast, logo mais com outros podcasts. Gente, hoje a Rede Elite está vindo aí com um super podcast aí, com o Divas e também com o Roberto Armani, com o Cancan, e nós vamos estar aí estaremos assistindo esse podcast. Walter, eu não tenho palavras para agradecer a você pela sua presença, que nos esclareceu tantas coisas, e por
me dar o privilégio da amizade, né? De tantos anos que nós vamos continuar brindando e te parabenizar por tudo isso, pelo seu programa, desejar que você viaje muito, muito, continue viajando, filmando muitos países. Com E certeza. nos trazendo todas essas informações, essas experiências e nos incentivando também, né, a viajarmos e a ter esse olhar humano, continuar tendo esse olhar humano para as pessoas que você já não vê em muitos países que você vai. E que Deus possa continuar nos protegendo de tantas coisas que vêm acontecendo. E agora eu passo a palavra para você deixar uma mensagem para os nossos ouvintes, telespectadores. Você já sabe o próximo país? Olha, eu tenho um convite, mas eu só revelo quando eu estou no país, porque expectativas podem mudar planos. Então, eu prometo para você que eu vou te passar e você... Eu vou te mandar um abraço daqui, querido. Com certeza. Fique à vontade, meu amor, para você deixar sua mensagem de setembro para os nossos ouvintes, telespectadores e todos lá de Poços de Caldas, do Brasil, do mundo. Olha, Soninha, mas em consideração a você, eu vou revelar. O país que eu tenho um convite é a África, Angola. África. Então é uma expectativa muito grande para a gente fazer esse trabalho. Muito obrigada, querido. É muito, muito bom. Desejo tudo de maravilhoso. Amanhã você vai estar conosco também. E hoje você vai matar a saudade um pouquinho de Guarulhos, né, da nossa cidade. Tem um carinho muito grande para essa cidade. E eu quero agradecer a você e a cada um de vocês, desejar um excelente mês, uma excelente primavera. E também eu quero compartilhar com você, Walter, uma lembrancinha aqui do nosso programa, mais uma vez. Muito obrigada. E falar a você, você que ouviu o Walter, é uma lembrancinha, querido, dos momentos aqui com você. Muito obrigada por tudo, por ter vindo de Poços de Caldas e com tantas viagens. Mais uma canequinha. Uma caneca nossa aí. Olha, do podcast da Soninha Polônio, Momentos. Eu adoro tomar um cafezinho assim, ó. Eu vou tomar um café lembrando da Sônia, do momento. Ontem eu estava assistindo uma live, um beijo, Velasque, que ele falou assim, olha aqui, Soninha, a live do Velasque, olha aqui, Soninha, na madrugada, olha aqui onde está o cafezinho com você. Que legal. Obrigado, meu Sônia. Um abração, Velasque. E a vocês, queridos, se você está desanimado, se você está triste, se você tem alguma razão para entristecer, alegra o teu coração. É setembro, é momento de deixar, é um momento que as folhas já caíram, é um momento de fazer brotar alegria no coração, assim como as árvores se renovam, renove sua vida. Deixe um pouquinho o passado e faça com que o seu coração olhe lá no futuro. Deixe o seu coração florir, não importa o que aconteceu lá atrás. E que você considere a amizade o maior presente de Deus. Se você tiver um único amigo, cuide muito bem. Por quê? Porque é preciosidade. Um grande abraço, até o próximo programa. Muito obrigada. Na próxima quarta-feira estaremos aqui com outras novidades, outro bate-papo e também ao seu lado. Muito obrigada. Soninha, só uma coisinha, ó. Você que está ouvindo aqui esse podcast, quero parabenizar a Sônia, que a Sônia deslanchou. Eu estou impressionado pela sabe, a capacidade, raciocínio, você sempre teve, mas a câmera, o microfone sempre intimida e você deslanchou. Estou impressionado pelo gigantismo do seu passo e da sua conquista. Parabéns. Você faz parte disso, meu amigo. E olha, você que está assistindo Momentos, acesse lá meu site, a plataforma mundial, você coloca assim, ó, www.radioelite.com.br
www.plataformamundialwa.com. Você vai ter muitas surpresas. E nós vamos deixar escrito também. Isso. O Japinha vai deixar escrito para acessar a tua plataforma e para que ela esteja também aqui na Rede Elite de Comunicações. Gente, um grande beijo, até a próxima semana. Fique na continuidade da nossa programação e muito obrigada. Um bom final de tarde e até logo mais. Muito obrigada. A Rádio Elite acabou de apresentar a revista eletrônica Momentos com Sônia Apolônio.